Glória a Deus. Nós temos como título a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o tinha colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estava com medo. Versículo 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Versículo 12. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo, e indo eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que eu tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Só até aqui, igreja. Amém? Podeis vos sentar. Aleluia. Ouvimos aqui o relato a respeito da ressurreição de Jesus. Aleluia. A humanidade estava perdida, como muitos ainda estão. Mas Deus envia Jesus para salvar todos que nele crê. Para ser salvo, precisa crer. Depois de crer, precisa ser batizado. Aleluia. Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Ficou com seus discípulos aproximadamente 3 anos e meio. Eles conviveram com Jesus, viram os milagres, os prodígios, os sinais que Jesus fez. Eles se acostumaram com Jesus. Mas Jesus dizia para eles que um dia ele voltaria para o Pai.
E como ele disse, tinha que acontecer. Jesus, ele é crucificado, é morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscita. Primeiro dia da semana, o domingo. Aleluia. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Essas mulheres nunca deixou Jesus. Esteve na crucificação, aleluia, esteve no sepultamento, e quando Jesus ressuscita, elas estavam lá. Aleluia. Elas foram, aleluia, para ungir o corpo do Senhor Jesus. Aleluia. Ao chegar, encontra o túmulo vazio. A pedra já havia sido removida. Falando assim, a pedra, vocês acham que essa pedra, aleluia, 2, 3 pessoas movia? Segundo o reverendo Hernando Dias Lopes, era aproximadamente 20 pessoas para remover essa pedra. Aleluia! Dá para vocês compreenderem o poder de Deus nas nossas vidas. Quando elas chegaram lá, a pedra tinha sido removida. Aquele que estava morto, aleluia, reviveu, aleluia, moveu aquela pedra, Jesus. Aleluia. Jesus é crucificado, ao terceiro dia ressuscita. Aleluia. A pedra do túmulo removida. Quando as mulheres chegam para, aleluia, com óleos aromáticos para ungir o corpo, Jesus já não estava mais lá. Glória a Deus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo, dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Ora, se Jesus removeu essa pedra, ele não pode remover alguma coisa em nossas vidas? Sim. Jesus pode curar? Sim. Jesus liberta. Jesus muda a vida das pessoas. Jesus converte. E não pede licença para ninguém. Ele não pede licença. E olhando, versículo 4, e olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenha medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde tinha colocado o anjo. Sabe o que o anjo está dizendo para elas? Vocês não lembram que ele disse que ele seria crucificado, que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia? Ele está só dizendo o que Jesus disse, o anjo falando. Ele já ressuscitou. E outra parte vai dizer: por que procura um vivo entre os mortos? Aleluia. Nem a morte pode reter. Aleluia. Glória a Deus. Mas, versículo 7, mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Aqui é dado, aleluia, algo glorioso a Maria Madalena. Maria Madalena era aquela que tinha 7 espíritos que foi expulso, quando Jesus expulsou os 7 espíritos. É a mulher
onde o anjo está dizendo, vai dizer aos meus discípulos. Essas mulheres nunca saíram de perto de Jesus quando Jesus esteve com vida. Quando Jesus ressuscita, elas são as primeiras a ir ao túmulo. Glória a Deus. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Diz aos discípulos e a Pedro. Pedro não era discípulo? Porque Jesus está dizendo aqui, o anjo está dizendo, dizer aos discípulos e a Pedro. Pedro é o primeiro a ser chamado aqui. Pedro é o líder. Então Pedro foi aquele que negou Jesus. Embora todos negaram, mas o foco aqui é mais em Pedro. Então Jesus está dizendo, olha, eu quero ter um encontro com Pedro. Foi dado o recado, aleluia. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estava tomada de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estava com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, foi fazer aquilo que lhe foi ordenado. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Sabe por quê? No versículo 11, em Lucas, vai dizer que ela estava delirando. Outra tradução, estava louca. Porque no primeiro século, as mulheres não tinham vez. Então, imagina, Jesus ressuscita, não se apresentou primeiro a Pedro, nem ao sacerdote, se apresentar a uma mulher. Bem-aventurado, né, irmão? Aleluia. Jesus, a cada dia eu vejo que ele é bom e não faz acepção de pessoa. Uma mulher que tinha 7 espíritos, provavelmente era também prostituta, provavelmente. Jesus é aquele que resgata lá do mundo, traz e limpa pela palavra. Por isso que vai dizer que ele é o sabão do lavadeiro. É ele que limpa as vestes, é ele que transforma. E aí estamos vendo aqui, aonde ele dá uma ordem a esta mulher para dizer aos discípulos. Mas eles não acreditam, irmão Jó. Eu acredito que passou, se eu estivesse naquele meio dos 12, aqui não diz, mas eu acredito que se eu estivesse no meio dos 12, eu dizia, por que não apresentou a mim? O que vocês acham? Né? Andou com ele, vai apresentar esta mulher? Essa, logo essa? Aleluia. É uma demonstração tão grande de amor aqui que Deus está mostrando. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então eles acharam que ela estava delirando. Mas ele foi, ao chegar lá, encontra o túmulo vazio. Não há mais nada no túmulo. Só os lençóis. E vai dizer que tem até um lenço dobrado. Aleluia. Houve a época que foram dizer, aleluia, ao rei que foi uma mentira, que os discípulos tinham levado o corpo. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou. A roubar o corpo, quem vai roubar, aleluia, não deixaria as vestes ficou como prova ali. Jesus ressuscita e fica as vestes. E outro evangelho vai dizer, fica um lenço dobrado.
as vestes estavam intactas. Aleluia. Quando Pedro entra e vê, e aleluia, vai dizer, verdadeiramente ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, se apresentou por 3 vezes aos discípulos. Versículo 12. Depois disso, Jesus manifestou, sem outra forma, a 2 deles que estavam a caminho do campo. Indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também estes 2, eles não deram crédito. Olha novamente aqui. Jesus não apareceu ao sacerdote, não apareceu ao discípulo primeiro, aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. Depende da Bíblia, eu já encontrei, tem Bíblia, que diz que é 11 quilômetros, outra 10, mas não importa a distância, o importante é a palavra. Diz que os 2 discípulos, no caminho de Emaús, eles iam conversando, era domingo, à tarde, eles iam conversando, e aí o nosso Jesus, aleluia, Jesus é simples, meus irmãos, se apresenta no meio dos 2 discípulos e diz essas palavras: o que vós estáis dizendo? Um dos 2, chamado Cleópatra, vai dizer: você não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Nós que esperávamos o Messias, o Cristo, aleluia, que fez prodígios e milagres, que foi crucificado, aleluia, e hoje já faz 3 dias, aleluia, ele ainda não ressuscitou, e Jesus no meio dos 2, aleluia, glória a Deus. Não duvide de Deus, da palavra, meus irmãos, ele pode aparecer a qualquer momento nas nossas vidas, aleluia. O que vós está conversando? Tu és peregrino, tu não sabes o que está acontecendo em Jerusalém. Nós esperávamos que fosse ele, o Messias, aleluia, enviado de Deus. Jesus diz: o que está acontecendo? Jesus está criando intimidade com eles. Eles começam a conversar e começa a dizer, aleluia, glória a Deus. Calma, abre aí em Lucas, por favor. Nós vamos ler, dá tempo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Essa é a palavra que converte, viu, meus irmãos? Aleluia. Nós estamos falando do Messias, de Jesus. Lucas 24, versículo 13, Cauã. Aleluia. Lucas 24, versículo 13. Glória a Deus. Colocou aí? Olha, gente. Eles iam caminhando para Emaús, voltando de volta para casa, derrotado. Aleluia. Imagina colocar toda a confiança naquele que eles viram fazer os milagres, os prodígios, sinais, ver cego a ver, paralítico a andar. Aleluia. E de repente está morto. E no final do dia, o domingo, eles voltam para casa. Imagina se fosse vocês, como vocês estariam? Cabeça baixa, derrotado. Jesus se apresenta no meio dos 2. Naquele mesmo dia, 2 discípulos, aleluia, estava indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E ia conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam um com o outro, né? O próprio Jesus
se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer a aprovação. Aleluia, o peso. Já perceberam quando nós estamos tão provados como nós ficamos? Aleluia. Até para nós reagir tem dificuldade. Por isso nós temos que ter cuidado, até no momento de nós tomar uma decisão, de nós falar, nós temos que pensar, ter calma. Aleluia. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus no meio dos dois. Vai, calma. Então, ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo? Então, Jesus, lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único, falando com Jesus, que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, Jesus perguntou, né? Do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha quem, aleluia, matou Jesus aí, ó. Matou na forma de dizer quem foi que, aleluia, induziu o povo a pedir a morte de Jesus de crucificação. Nós esperávamos que fosse ele. Cleópatra está dizendo, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir. Redimir significa resgatar, tomar de volta o que é seu. Se vocês quiserem saber mesmo o que redimir significa, é só ler lá onde fala a respeito de Noemi, Ruth e Boaz. Redimir é tomar de volta, é resgatar. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Israel estava debaixo de uma grande provação. Tem alguém provado nesta noite aqui? Aleluia. Israel estava debaixo de uma provação muito grande, de uma luta, de uma opressão. Mas depois de tudo, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Ele está dizendo, não tem mais solução. Nós esperávamos que fosse ele, Jesus, que nos ia redimir, nos resgatar, nos libertar do jugo pesado de Israel. Mas já faz, aleluia, já é o domingo, aleluia, era o fim do dia do domingo. E Jesus no meio deles ali, o dono da vida, nem a morte pôde reter Jesus. Aleluia. É verdade, olha o que eles vão dizer agora. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Vive e está ao lado deles. Aleluia. Vamos, Cauã. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Pode ir. Então ele lhes disse, ele quem? Jesus. Como vocês são insensatos e demora para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer, entrar na sua glória, e começando por Moisés, porque Moisés, pode ficar aí, calma. E começando por Moisés, porque Moisés disse, está escrito em Atos, Deus levantará um profeta como eu, e vós ouvireis. Está falando dos profetas, aleluia, está falando de Moisés também aí.
explicou-lhes o que constava a respeito dele. Em todas as escrituras, de Gênesis e Apocalipse, fala de Jesus. Aqui não tem lugar para mim e para você. Não, aqui é só Jesus aqui, ó. Só Jesus. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, ele fez menção de passar adiante. Jesus faz cada coisa. Aleluia. Quando ficou próximo, aleluia, Jesus fez menção que ia para outro lugar. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, ele, Jesus, pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram. Essa palavra vai abrir os olhos de alguém nesta noite aqui. Haverá uma libertação por essa palavra aqui. Aleluia. Então os olhos deles se abriram. Jesus só partiu o pão. Vocês percebem quando Jesus quer fazer algo, aleluia, ele faz. Só partiu o pão, os olhos se abriram. E eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Glória a Deus. E sabe o que acontece? Aqueles que vinham assim, ó, de cabeça baixa. Tem alguém nesta noite de cabeça baixa aqui? Hoje você vai sair de cabeça erguida nesta noite aqui, em nome de Jesus. Eles voltavam para casa desanimado, provando. No final da tarde, a noite estava chegando. Aleluia. Voltaram novamente para Jerusalém. E lá estavam os discípulos dentro de uma casa com medo dos judeus. Eles viram o mestre deles, tinha sido crucificado. Imagina vocês se fossem os discípulos de Jesus, irmão Alérico, irmão Jó. Vocês fizessem parte desse grupo dos 12. E as demais pessoas que estavam com ele ali. Eu acredito que eles pensavam assim, ó, conjecturando: olha, se eles crucificaram Jesus, o que vai ser de nós? A Bíblia vai dizer que Jesus, quando se apresentou para os discípulos, Tomé não estava. Quando o discípulo diz a Tomé, Tomé vai dizer: não creio se ele não aparecer a mim. A Bíblia vai dizer que eles ficaram mais 8 dias dentro de uma casa, preso. A opressão era grande sobre os discípulos ali. Mas Jesus, aleluia, é aquele que liberta. Haverá libertação por essa palavra aqui, meus irmãos. Aleluia. Eles voltam, os 2 discípulos. Aleluia. 10 quilômetros. Volta diferente. Aleluia. Para Jerusalém disse: nós vimos o Senhor. E contou como o Senhor tinha se apresentado a ele no partir do pão. Aleluia. Jesus, aleluia, na simplicidade, meus irmãos, os 2 discípulos no caminho de Emaús conversando, Jesus se apresenta. É na simplicidade que Deus vai aparecer, meus irmãos. Quando você perceber, o Senhor chegou. Quando você perceber, o Senhor chegou. É assim que Ele faz. E vimos aqui no partir do pão. Mas os discípulos ainda estavam redutivos. Não queria crer. E de repente eles estão presos. E a Bíblia vai dizer que, aleluia, que os discípulos, estando presos, Jesus se apresenta a eles. Aleluia. E eles estão de portas fechadas. Aleluia. Mas o que é porta fechada? Aqui Jesus não entra, irmão. Jesus entra em qualquer lugar, meus irmãos. Ah, mas Senhor, como? É Ele que faz as coisas. Ele que muda os tempos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. Jesus se apresenta aos discípulos pela terceira vez. Agora, os discípulos estão na praia. Eles voltaram a fazer, nem todos, mas uma porção deles estão na praia. Aleluia. Vão pescar. Pedro, por ser um líder, Pedro diz, vou pescar. Colocou aí, Calma? Vou pescar. O texto de João. João 21. Felipe está atento. Os discípulos, olha o que é uma liderança, ser um líder. Em uma casa, numa família. Aleluia. Aleluia. Pedro diz, vou pescar. E todos vão dizer, nós vamos contigo também. Mas Jesus tinha dito, o anjo disse a Maria, que dissesse aos discípulos, vocês lembram que eu falei esse versículo? E a Pedro, Pedro era o líder deles. E Pedro foi pescar. Pedro voltar a pescar quer dizer, Pedro está voltando para trás, Pedro está recuando. Mas Jesus, como ele disse, tinha que acontecer. Jesus vai atrás dos seus discípulos. Depois disso, Jesus se manifestou. Está escrito em João capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberiade. Foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro, o líder, disse aos outros, vou pescar. Outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Fique nesse versículo aí. Aleluia. O mestre deles tinha sido crucificado, embora ambos tenham dito que ele tinha ressuscitado. Aleluia. Eles recebem um recado e disse, vão e me aguarde. Eles foram, até aquele momento Jesus não tinha chegado. Quando Jesus dá o recado, e o recado é dado a eles, eles saíram, irmão Jaete, de Jerusalém para Galileia, mais de 100 quilômetros. Eles não tinham carro, eles não tinham bicicleta, a pé, estrada que não era como as nossas, asfaltada, eles foram a pé. Imagina a mente, irmão Jaete, desses homens como estava. Imagina a mente de Pedro, e Pedro recebeu o recado assim, ó, dizei aos discípulos e a Pedro, imagina o que Pedro estava pensando, Jesus agora vai me fulminar, Jesus agora vai me descascar. Dizei aos discípulos e a Pedro, Pedro volta para trás, recua, vai pescar. Simão Pedro disse aos outros discípulos, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não apanharam nada. Eita prova grande e dura. Aleluia. Ao romper do dia, Jesus estava na praia. Toda iniciativa de Jesus, meus irmãos. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, até aí, eles não sabiam que era Jesus. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, Simão. Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica
porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. A iniciativa de Jesus. A obra quem faz em nossas vidas é Jesus. Não há ajuda humana. É Deus que faz todas as coisas. Eles vão, voltam para trás, mas eles tinham chamado, como você tem um chamado. Tem alguém aqui nessa noite querendo voltar para trás, recuar nessa noite aqui? Essa palavra é para você, é para mim, é para todos nós. Aleluia! Jesus foi atrás dos seus discípulos. Isso é amor, isso é misericórdia, isso é compaixão. Eles tinham negado Jesus, ele foi atrás deles. E para eles verem Jesus operar, Jesus diz, lançai as redes. Dizer lançai as redes, vocês podem pensar, mas lançar a rede, mas estão falando isso para pescadores, profissionais. Pedro era pescador, seu pai era pescador, seu avô era pescador, eram homens profissionais. Passaram a noite inteira sem pescar, irmã Vira. Mas o nosso Jesus, o seu Jesus, lançai a rede. Aleluia. Fé. Precisa ter fé em nossos corações. Aleluia. Receba fé nessa noite em nome de Jesus. Lançai a rede. A rede foi lançada. A Bíblia vai dizer, aleluia, precisou de muitos homens, Pedro, para puxar aquela rede. E foram 153 peixes grandes. E a rede não rompeu. A rede não cedeu. Porque tudo que Deus faz é perfeito, é bem feito. É Deus que faz todas as coisas. Aleluia. Esta é a palavra que Deus mandou nessa noite para nós aqui, irmão. É Ele que faz, meus irmãos. Os discípulos tinham voltado para trás. Jesus vai atrás deles. Aleluia. Jesus manda lançar a rede. A noite inteira pescando. Por isso que não podemos duvidar da palavra de Deus. Quando eu digo da palavra, é o que está sendo pregado. Aqui eu estou pregando, está escrito, você vai ler, você vai testificar. Não são palavras lançadas, irmão Jurando, da minha mente. Eu falo, vocês testificam, vocês vejam. Essa é a palavra de Deus. Onde o pregador fala e você testifica, tanto ali como aqui, ó. Lançai as redes, os discípulos lançaram as redes. Aleluia. E apanharam uma porção de peixes. Aleluia. Sabe por quê? Deus tinha dito no início a Pedro, aleluia, era a primeira pesca. Quem lembra da primeira pesca? Que Deus tinha, através de seu filho Jesus, operado um grande milagre na pesca. Aqui é a segunda, viu? Aleluia. Você não será mais pescador de homens, de peixes. Você será pescador de homens. Pedro recua. E o Senhor Jesus Cristo torna a trazer ele para o propósito. Ficamos firmes no propósito, meus irmãos. Na palavra, é a palavra que fará todas as coisas em nossas vidas. Deus seja louvado. Amém? Hoje nós iremos ter um grupo que ia louvar. Aleluia. Vai ficar para o próximo domingo, né, irmão Felipe? A irmã ia puxar o louvor, mas não deu para vir. Aleluia. Glória a Deus. Então vou fazer uma oração. Vamos ficar de pé? Aleluia. Vamos fechar os olhos, curvar a cabeça. Eterno Deus e Pai nosso que estás no céu, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nós cremos, Senhor, na salvação das nossas almas. Nós cremos, Senhor, que Teu Filho Jesus foi crucificado, foi morto, ressuscitou o terceiro dia, Senhor. Nós cremos na ressurreição do Teu Filho Jesus. Ah, de nós se não crêssemos, Senhor. Porque se Teu Filho não tivesse ressuscitado, nossos pecados não teriam sido perdoados, Senhor. E nós teríamos um destino. Mas Teu Filho ressuscitou o terceiro dia. E demonstrou aos discípulos, aleluia, aleluia, que Ele
estava, está vivo, está no meio de nós nesta noite aqui, meus irmãos. Porque Jesus é a vida. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu mandaste a palavra nesta noite a respeito da ressurreição. Aleluia. Uma porta foi aberta, Senhor. E tu disse aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Tu deste, Senhor, depois aos discípulos esta ordem, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva, eficaz. Ela age, ela opera, Senhor. Ela se manifesta, Senhor, da forma que tu quer, como aqui na vida dos discípulos, Senhor. Aleluia, onde houve essa grande pesca maravilhosa, Senhor. Nós cremos, Senhor, aleluia, em milagres. Nós cremos na ressurreição do teu Filho Jesus, Senhor. Nós cremos, Senhor, aleluia, que há um céu, aleluia, que há moradas nesse céu, que tu enviaste o teu Filho Jesus e preparou os teus discípulos para pregar o teu santo evangelho, Senhor. Nós cremos, Senhor, que um dia teu Filho Jesus virá nas nuvens de glória buscar um povo, Senhor. Que possamos nós aguardar esse grande dia. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer assim com as mãos. Aleluia. Que a paz, a graça, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja em nós. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe a todos e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Amém.